Olá, pessoal. Bom, estamos aqui, né, à espera para a Secretaria de Direitos Humanos, que eu estava fazendo a live no Insta deles, mas estava travando, estava dando problema. E aí a gente vai tentar por aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. A gente está com esse probleminha aí. A internet às vezes não colabora, mas vai dar tudo certo. Ei! Conseguiu. Pronto, vai ter que ser mesmo no meu. Não sei por que acontece isso. Aconteceu várias vezes essa semana passada. E aí me ensinaram que eu deveria deixar no modo avião só o Wi-Fi. Aí funcionou com 3 lives, mas depois fica dando isso aí de novo. Aí eu não É, sei mais o que é. com a Mas seja gente. bem-vindo ao meu Instagram. Não, muito obrigada, muito obrigada. É um prazer também tê-la conosco. Eu vou só apresentar aqui o nosso projeto, né? Então, esse é o projeto Interligados, Rede DH. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, por meio da Escola Elisângela Correia Cardoso, né? E a gente tem produzido algumas lives discutindo políticas públicas, cuidado e autocuidado, né? A ideia é multiplicar informações seguras nessa quarentena. Então, eu também gostaria de dizer que após a realização dessa live, a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo tanto no canal DH Maranhão pelo YouTube e também no nosso podcast, tá bom? Nessa edição, a gente vai estar discutindo a saúde pela natureza, o uso de plantas medicinais nos cuidados e prevenção de doenças respiratórias. Quem está nos recebendo agora no Instagram é a Kaline Bezerra Costa. Ela é consultora técnica em saúde, consultora em bioclínica, militante das plantas tradicionais. Na verdade, o trabalho dela é marcado por associar o tradicional à ciência. E atualmente, a Kaline Bezerra ela é coordenadora estadual do programa Farmácia Viva Hortos Terapêuticos, da Secretaria de Estado da Saúde. A gente vai conversar com ela para conhecer um pouco mais sobre esse programa, também conhecer sobre o uso das plantas medicinais, né? E também saber, né, tantas orientações corretas, os riscos, algumas dicas também a gente está aguardando dos chazinhos, né? E aí eu vou passar agora a palavra para ela poder se apresentar um pouco melhor e fazer uma introdução ao nosso tema. Mas vocês já podem ir colocando as suas perguntas, suas dúvidas, que eu, com a ajuda da assessoria de comunicação da Sede Pop, a gente vai estar realizando, vai estar aqui compilando tudo, sistematizando as perguntas, e depois a gente vai voltar para respondê-las, tá bom? Então todo mundo se cuida aí, anota direitinho. É com a senhora, viu? Obrigada pelo convite, né? Peço desculpas pela internet não ter contribuído para a gente fazer no Insta dos Direitos Humanos, né, da Secretaria de Direitos Humanos, mas eu queria aproveitar esse momento, fiquei sabendo, um amigo nosso em comum me disse que tem pessoas que estão fazendo aniversário hoje. Ai, gente! Tô sabendo, pessoal. Ivana tá fazendo aniversário hoje, então eu queria que todos nós passássemos boas vibrações, coisas legais, muita saúde, que você possa ter uma vida iluminada, uma vida abençoada por Deus, que Maria passe à frente de todas as suas dificuldades, suas angústias, que você possa viver muitos e muitos anos com esse sorriso nos olhos e nos lábios, porque tem pessoas que às vezes não sorri como você sorri com os olhos e com os lábios, né? Então a gente vê uma luz, e que você seja sempre assim, luz, que passe coisas boas pra gente e que faça com que sua vida seja de muita alegria, de muita saúde e vida longa para você. Parabéns. Oh, que carinho! Muito obrigada, muito obrigada. Eu recebo essa acolhida. Obrigada. Então vamos lá, né? Vamos começar as perguntas. Então, quando a gente fala, eu coordeno o programa Farmácia Viva, os terapêutico, né, do governo do estado do Maranhão, e eu tenho uma ligação muito forte com a Sede Pop por conta dos municípios de menor IDH, por conta da Força Estadual de Saúde.
Então, a gente faz esse trabalho nos 30 municípios e também fora dos 30 municípios. Hoje estamos em 125 municípios, com termos assinados, com capacitações. De 2016 até hoje, nós tivemos mais de 13 mil capacitações. Estamos em 200 lugares, incluindo órgãos, instituições de ensino, escolas, tanto ensino superior quanto ensino médio, escolas de ensino fundamental, ensino infantil, aonde buscam levar saúde através de planta medicinal, de fitoterapia, o Farmácia Viva, o terapêutico está lá, né, para fazer a diferença. E a nossa intenção é cuidar das pessoas, levar saúde de uma forma mais tranquila, com menos efeitos colaterais, e, claro, sempre homenageando os nossos grandes mestres, né, as pessoas que nos representam, e homenageando sempre a professora Terezinha Rego, que é a nossa referência aqui no Maranhão com relação às plantas medicinais, e foi a minha professora, continua sendo a minha professora, é a minha mentora, e eu devo muito a ela todos os ensinamentos que eu tive, e eu acho que gratidão é algo que a gente tem que ter para a vida inteira. Então, gratidão à professora Terezinha Rego, gratidão ao governo do Estado, a todas as secretarias, saúde, direitos humanos, desenvolvimento social, educação, todas, né? A Secretaria de Agricultura Familiar, então todas aquelas que estão muito ligadas a esse trabalho, que apoiam, direto e indiretamente, a minha gratidão. Então vamos lá, vamos falar de planta, né? Aqui o pessoal já tem bastante gente. Eu gostaria que a senhora desse uma visão geral, né, assim, sobre esse resgate dos conhecimentos tradicionais, da cultura popular, aliado aos métodos científicos, né? Eu sei que vocês trabalham desde o cultivo até a produção, né, e o preparo. Eu queria um pouco que a senhora falasse mais de modo geral para a gente ter uma ideia desse trabalho, do processo, na verdade. Certo. Então vamos lá. Tanto queres que eu fale sobre Farmácia Viva, como fazer, como foi o processo. Então vamos lá. Iniciou em 2016, onde nós começamos a trabalhar em 8 municípios de menor IDH, que intitulamos como municípios para início, os municípios polos. Esses 8 municípios começaram a ter capacitações, construíram canteiros com plantas medicinais, onde a equipe da Força Estadual, nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, médico, né, fizeram esse trabalho junto comigo nesses municípios, que foi Arame, Santa Filomena, São João do Caru, Amapá do Maranhão, Lagoa Grande, Belágua, Santo Amaro e tá faltando mais um, eu nunca esqueço, né? Mas de repente é tanta coisa, são tantos municípios que a gente se perde. E todos esses municípios fizeram um trabalho glorioso, porque em 6 meses eu já tinha, né, os 8 hortos. Eu já tinha capacitações. Então, as pessoas já estavam preparadas para começar a trabalhar na indicação, nas prescrições, na orientação das pessoas nas unidades básicas de saúde. No ano seguinte, em 2017... Oi? Como é que uma pessoa, né, que está no seu município, que tem interesse em ter um programa, um canteiro lá, como é que ele consegue levar esse programa para o seu município? Bom, pode me procurar pelo meu Instagram, né, que eu uso o meu Instagram também para divulgar o projeto Farmácia Viva. Pode também entrar no direto do Insta, como também me procurar pelo WhatsApp. Mas existe um e-mail, né, um e-mail institucional, que é farmaciaviva.ses@gmail.com. Esse é o e-mail da institucional do Farmácia Viva, que você faz a solicitação através do município, da escola, né, pedindo para a implantação desse programa no seu município, ou na sua instituição, ou pode ser também no seu bairro, né? Basta você ter interesse em levar esse trabalho. E aí, automaticamente eu respondo, já marcando uma data para uma reunião, para que a gente possa começar todo o processo de implantação. Como é esse processo de implantação, Ivana? Quando eles nos chamam, eu respondo esse e-mail e faço a solicitação de algumas coisas. O que eu solicito? Primeiro que eles têm que fazer essa solicitação por e-mail com o timbre da instituição, tem que fazer... mas eu é pessoa física.
Tá, mas você tem que estar ligado a algum órgão, ligado a alguma comunidade, a algum serviço que possa, né, ter um CNPJ. Ah, mas eu quero ceder o meu quintal. Então, você vai ter que me procurar na secretaria para a gente ver a possibilidade de fazermos esse trabalho com você, como pessoa física, na sua comunidade. E aí não tem burocracia, eu faço todo o documento, a pessoa vai, envia, se cadastra, e aí a gente vai fazer esse trabalho nas comunidades. Atendemos em todos os âmbitos, independente de como seja. Solicitou, a gente vai. Eu respondo e peço. Primeiro, foto do lugar que você quer construir o horto. Qual é o processo? Você quer só a capacitação? Você quer só um dia de atendimento? Quer para participar de uma ação social? Quer uma palestra? É só você solicitar e eu encaminho. Sempre estamos disponíveis para fazer esse trabalho. Não é à toa que a gente já está em quase todos os municípios do Maranhão e estamos em tantos lugares, porque é uma missão, né? Isso é uma missão, apesar de não ser fácil, mas é uma missão. E após esse processo, eu vou a primeira vez, faço a palestra, que a gente chama palestra de sensibilização, aí as pessoas entendem o que é o programa, aí o segundo passo já é a capacitação, logo em seguida eu faço o treinamento, a parte prática, orientando como faz um chá, como faz um xarope, fazemos rodas de conversas, e aí a finalização é a inauguração do horto com as plantas que tem mais naquela comunidade, mais naquele município. Esse é todo o processo. Gente, então vocês aí, né, estão com todas as informações. Eu vou pedir só para a senhora repetir o e-mail para que as pessoas tenham a oportunidade de anotar ou colocar aqui nos comentários. Vamos lá. farmaciaviva.ses@gmail.com. Você faz a solicitação e automaticamente nós respondemos, já marcando a data, tudo muito bem organizadinho. Nós temos um banner que a gente põe identificação no dia da palestra. Essa palestra, nesse momento agora de pandemia, talvez a gente não consiga fazer o presencial, porque está muito complicado. Mas você pode solicitar e a gente montar e fazer pelo vídeo. Não vamos colocar dificuldade. Eu sempre digo que quando a gente quer fazer, a gente dá um jeito, né? A gente se organiza, entra dentro dos padrões e faz. E o Farmácia Viva está assim. Tanto que eu já estou fazendo muitas capacitações online para alguns municípios, né? A gente já montou uma plataforma e está tudo ok, está funcionando. Até as coisas acalmarem e a gente voltar de novo, né? Mesmo que não dê para se abraçar, mas ter o presencial para poder continuar esse trabalho tão bacana. Ainda há pouco a senhora falava sobre algumas experiências, incluindo aí os municípios do programa Mais IDH. E eu li sobre alguma experiência utilizando alho no município de Arame, era água de coco com mamão também, para o controle do colesterol. Então eu queria que a senhora me falasse um pouco dessas experiências, mas também já trazendo o que nós dispomos aqui, né, de fitoterápicos que podem ser utilizados. No município de Arame, que foi o nosso município que se destacou rapidamente, a gente fez um trabalho de formiguinha durante 2 anos, quase 3 anos, com a farmacêutica, que hoje não está mais lá, mas tem uma outra que a substituiu, mas a que fez o artigo foi a Miscelane, a farmacêutica Miscelane. Então, o artigo dizia o quê? Ela pegou pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, e começou a orientar utilizando algumas plantas e alguns alimentos, que a gente chama de PANCs, que são plantas alimentícias não convencionais, para melhorar aquelas pessoas que têm colesterol alto, triglicerídeo alto, aqueles pacientes que estavam com a pressão descontrolada, mesmo utilizando sua medicação para hipertensão, aqueles diabéticos que usavam insulina, usavam medicação oral, mas continuava com a glicemia alterada. Então, nós começamos a introduzir plantas medicinais, né? Claro, que em horários separados. A água de coco com mamão foi um verdadeiro sucesso, é um sucesso, vou aproveitar, já é uma dica, né? É a metade de um mamão, sem a casca, sem as sementes, triturado no liquidificador com água de coco natural. Tritura e toma em jejum. Era feito durante 15 dias. Dentro desse processo, você fazia o exame antes e fazia o exame 1 mês depois, né? Antes do tratamento e após o tratamento. Quando estava com 15, 20 dias, a pessoa já tinha perdido 2 a 3 quilos, já estava saciando mais a fome,
já tinha melhorado o funcionamento intestinal, já não tinha fezes ressecadas, quem tinha hemorroida não estava mais sentindo dor, não tinha mais sangramento. E o melhor de tudo, no exame percebia-se que o controle do colesterol estava muito bom e o resultado foi de 300 idosos, bem assim que eu digo por baixo, né? Mas foi o que a gente conseguiu identificar, 25 a 30%. 30% tiveram êxito. Os outros é porque 10 não utilizaram por muito tempo, 5 não tinham acesso. Então, no somatório de tudo isso, 30% desses pacientes que estavam com colesterol alto, que tinha problema de defecar, fezes ressecadas, muita prisão de ventre, começaram a trazer resultados, né, que estavam melhorando. Então, isso era sinalizado a essa equipe da Força Estadual, era sinalizado à Unidade Básica de Saúde, e os médicos que foram treinados também prescreviam. Então, foi um grande sucesso. O alho, a gente indicava sempre 2 horas após ou 3 horas após ao uso da medicação habitual, no caso dos hipertensos. E também para verminoses. Então, também deu muito certo, né? Alcachofra em cápsula, a gente pedia para quem tivesse condições de comprar. Mas como a maioria não tinha, e o acesso ao alcachofra, né, na nossa região é muito complicado, a gente pedia que utilizasse folhas de manga, que aumenta a imunidade, né? Pedia que utilizasse para acalmar, para diminuir a ansiedade, folha do alface, que faz dormir bastante, que relaxa muito. Então, tudo isso foi incluído nesse artigo, onde a gente via que a ansiedade diminuía, porque a gente trabalhava a ansiedade também. A questão do diabetes, a gente começou a controlar com folhas do jambolão, que muita gente conhece como jamelão, mas é jambolão, que é aquela azeitona roxa. Ensinávamos o chá. E também tem uma outra situação que ajudava muito, que era o suco de pepino. Controlava a glicemia. Então, assim, eles tinham isso em casa. E aí o resultado era maravilhoso. Mas a água de coco com mamão, folha do alface para ansiedade, chá de erva cidreira para melhorar o funcionamento intestinal. Então, foi sucesso. Esse artigo realmente foi muito bom. Gente, quanta coisa interessante e, assim, muito acessível, né? São coisas que nós temos aqui facilmente encontradas pelas feiras. Tem gente perguntando onde encontra o artigo, onde pode ter mais sistematizado. A Missilane ainda ela não publicou. Ela está esperando, porque ela vai fazer essa apresentação em um congresso. Porque ela está agora, se eu não me engano, ela foi para a Argentina, eu acho que fazer medicina, não sei, mas ela disse que, Aline, vamos publicar num congresso de plantas medicinais que vai acontecer esse ano, era para acontecer esse ano, e aí sim a gente vai poder disponibilizar. Mas eu tenho ele já em slides, eu apresento esse material, eu só não posso ainda apresentar, né, passar para ninguém, porque eu preciso da autorização dela. Mas foi um trabalho muito bonito que a gente conseguiu fazer juntas e que funcionou muito bem. Está funcionando muito bem. Não, fiquei impressionada agora. E aí, então, gente, a gente recebendo essa informação aí em primeira mão, água de coco com mamão, para controlar. É um tratamento que eu já faço há muitos anos, Ivana. Eu já indico para todos os municípios, né? Já é um trabalho que a gente já faz desde 2016. E aí, esse ano, em 2019, ela terminou essa experiência, né? Esse acompanhamento desses pacientes, e aí percebeu que a água de coco com mamão, que a gente já vinha utilizando, funcionava. E, claro, depende muito daquele profissional querer abraçar a causa. Agora, vou publicar um artigo, vou fazer um artigo, né? Vou tirar um tempo para acompanhar esses pacientes. E deu certo. Então, eu sempre indico isso para todos. Eu acho que, se você procurar, existem artigos de outras pessoas que falam da água de coco com mamão, da importância do mamão. Claro, que não devemos utilizar todos os dias, somente durante 15 dias seguidos e não o mês inteiro. Por quê? Porque aí vai aumentar a glicemia. Pacientes diabéticos, com certeza por conta da glicose que tem na água de coco e também da frutose do mamão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou pedir só para a senhora repetir, porque as pessoas estão perguntando, em jejum? São somente 15 dias? Só repetir rapidamente que eu quero entrar aqui. Vamos lá. Porque são chazinhos. Você vai pegar o mamão, a metade de um mamão, tira a casca e tira as sementes. Coloca no liquidificador com uma água de coco inteira, né? Você vai colocar aquela água de coco
natural. Não vá comprar dessas de supermercado, não. E aí você tritura tudo. Triturou, não precisa nem coar. Fica tipo um shake, né? Fica aquela coisa bem grossa, assim, mas é muito gostoso. Você vai tomar em jejum durante 15 dias. Ah, Kaline, eu não quero tomar todos os dias. Então você pode tomar alternado, dia sim, dia não, ou tomar 7 dias seguidos, certo? E claro, temos que ter uma dieta, andar um pouquinho, fazer uma caminhada, porque não adianta a gente utilizar um nutracêutico, nesse caso é um nutracêutico, um produto natural, uma fruta, para melhorar a nossa patologia, mas a gente também não ajudar. Então, se você fizer uma atividade física, diminuir a ingestão de carboidrato, né, começar a fazer uma dieta legal, mesmo que você não tenha condição, mas a gente pode investir nas verduras, gente. Arroz, ele dá aquela segurada na fome, mas ele não vai te alimentar. Não vai te alimentar. Tanto que a glicemia aumenta muito após a ingestão do arroz. Tanto que a gente pede que os diabéticos usem menos. Mas aí, se você utilizar 7 dias seguidos, você percebe que além da perda de peso, você vai ter a melhoria do funcionamento, né, do teu intestino e do fígado e pâncreas. Melhora tudo. É maravilhoso. E o colesterol cai. E sobre o alho para a hipertensão? O que a gente estava comentando agora é para controle do colesterol, não é isso? Isso. Prisão de ventre e outras... Nós temos o alho, né, que é o alho sativo, que são os dentes de alho, a gente compra o bulbo, e aí todo mundo faz o chá de alho, mas a maioria faz errado. Então o alho, ele é excelente como antiagregante plaquetário, ou seja, ele melhora a tua circulação, ele faz diminuir aquele cansaço nas pernas, né? É muito bom para verminose, se você fizer ele maceradinho, mistura com um pouquinho de mel e toma aquele sumo, né, do alho, muito bom. Você pode utilizar o chá de alho, que ele também ajuda na imunidade e atua nas gripes e resfriados. Vai melhorar também a expectoração, excelente expectorante. Mas o alho, ele baixa a pressão. Então, o alho, ele é muito indicado para ser adjuvante ao tratamento dos hipertensos, né? Com muito cuidado. Não é tomar o chá toda hora e nem muito forte. É um dente de alho, tira a pele, amassa, coloca na panela e aí você pode fazer por infusão. Mas se quiser ferver por 5 minutos com uma xícara de água, pode. Deixa ficar morno, deixa ficar morninho e aí você pode pulverizar um pouquinho do pó de gengibre. Pronto, você vai ter o equilíbrio, porque o gengibre aumenta a pressão e o alho cai a pressão. Então você vai equilibrar e você vai ter, né, a imunidade bacana em 2 âmbitos e vai ter o controle da tua pressão, vai melhorar a tua pele, é maravilhoso. Olha, dica maravilhosa, realmente muito interessante. E eu queria entrevistar... Presente de aniversário para ti, Ivana. Essas dicas é presente de aniversário para ti. Muito obrigada mesmo, querida. Eu vou testar mesmo. Todo mundo já me conhece, eu adoro chás, eu adoro mesmo. Mas a gente sabe que, dependendo da planta e da parte da planta, tem um jeito que é correto ou mais apropriado a partir do que a gente está querendo, né? Para a gente fazer. Então, eu sei que tem a infusão, como a senhora falou ainda há pouco, a decoção, a maceração. Qual a diferença entre esses procedimentos, né? E como e o que a gente pode estar utilizando com cada um deles? Boa, vamos lá. Infusão. O que é infusão? O que é decocção? O que é a maceração? A infusão é quando você pega a planta, coloca no recipiente e ferve em separado a água filtrada, ferve. Quando estiver borbulhando, você vai despejar aquela água fervente ali, naquela xícara, naquele recipiente, e aí você vai colocar uma tampa por cima. Deixa lá, né, por infusão, um pouquinho, até ficar morno. Deixa por uns minutos, 5 minutos. Depois disso, quando estiver morninho, sem adoçar, porque o chá terapêutico não se adoça, você vai tomar em horários específicos. Ou seja, eu tô com dor de cabeça, eu tô com enxaqueca, um chá maravilhoso para enxaqueca é o de gengibre. Eu vou tomar toda hora? Não, porque ele vai mexer com o meu metabolismo, ele acelera o meu metabolismo, é termogênico, aumenta a minha imunidade, mas também ele aumenta a minha pressão. Então, o que é correto? Após o meu café, eu tomo chá de gengibre. Não tomo à noite, somente durante o dia.
Máximo de tomada 2 vezes por dia. Pela manhã e final da tarde. Certo? Esse é o correto. E por infusão. O que é decocção? Decocção é quando você ferve a planta junto com a água. Mas a gente faz decocto de raízes, casca, entrecasca, frutos, do caule, né? Então, dessas partes mais duras da planta, que o princípio ativo tem uma dificuldade de liberar, é melhor fazer por decocção. E no caso de infusão, é quando são as partes mais sensíveis da planta, que são as folhas, as flores, né, o galho, aí sim você vai fazer por infusão. Certo, isso é muito bom. A gente hoje está bastante preocupado com algumas coisas, né? Principalmente com a prevenção ou fortalecimento do nosso sistema respiratório, tratamento de doenças respiratórias. Eu gostaria de ouvir um pouco de dicas para essa parte do nosso corpo. E também para a questão da ansiedade, né? Nós vivemos agora no estado quase permanente de ansiedade. E aí, depois que a senhora responder essas questões, eu vou aqui, já estou aqui listando as questões de vocês, viu? Estou organizando aqui e aí, em seguida, eu passo aqui para ela, tá? Vou organizar. Pode. Aí, eu não estou te ouvindo bem, está sendo bem baixinho. O que eu estou falando se a senhora tem uma dica para a questão de plantas que nós podemos estar usando para fortalecimento da imunidade e também para prevenção de doenças respiratórias, prevenção e tratamento de doenças respiratórias e para a questão da ansiedade. Eu acho que são algumas coisas que nós temos nos preocupado bastante nesse tempo da pandemia, como se a gente se fortalece a nossa imunidade. Vamos lá. É uma época de resfriados, né? Enfim. E a ansiedade, que é praticamente, né? Então, vamos lá. Vamos falar de imunidade. Né? A imunidade, a gente sabe que nesse momento em que a gente está vivendo, a ansiedade diminui a imunidade. Então, a gente sabe que quanto mais ansioso, pior a gente vai ficando. Né? Então, mexe com o emocional, vai mexer com a tua pele, o cabelo começa a cair, você começa a acelerar o coração, você começa a ter aumento da pressão. E o pior de tudo isso, as doenças se aproximam mais rápido de você. Então, primeira coisa, quando a gente fala de imunidade, já até perguntaram aqui, folhas mais novas da mangueira. Qual é a mangueira? Qualquer mangueira, tá? Vai lá no teu quintal, pega aquela folhinha mais nova, leva para casa, lava bem lavadinho, e aí você vai tirar pequenos pedaços da folha e vai medir 2 colheres de sopa daquelas folhas picadas da mangueira, da manga, né? E vai colocar em 2 xícaras de chá de água. Faz o quê? Infusão ou decocto, se é folha, é infusão. E aí você ferve, despeja a água lá, deixa lá um pouquinho, em 5 minutos, depois você mexe, coa e toma. Vai tomar de 8 em 8 horas, ou pelo menos 2 vezes ao dia, manhã e final de tarde, tá? Esses são os horários para tomar a folha da mangueira. Agora, tem outras opções. Gengibre aumenta a imunidade, que também diminui a glicemia. O gengibre ajuda a emagrecer. Gengibre acelera o metabolismo, por isso que emagrece. É termogênico, por isso que dá aquele up, né, em quem está usando. Você pode usar o chá de gengibre, tanto com as rodelas finas, 3 rodelas finas, ou então você pode pegar o pó, uma colherinha de chá do pó de gengibre e colocar no suco de acerola todo dia de manhã, que é maravilhoso. Você vai ter a sua imunidade lá em cima e também vai trabalhar a tua glicemia. A gente tá, certo? eu pelo menos estou tendo um probleminha aqui com voz e som. Acho que agora tá... Tu não tá me ouvindo? Melhorou. Melhorou. Tava paralisando um pouco. Tava saindo cortado. Tá. Então vamos lá. Tá me ouvindo melhor? Outra dica. Oi? Você tá me ouvindo melhor? Tá, agora tá melhor. Agora tá melhor. Tá bom. Tá, obrigada. Então vamos lá. Gengibre, folha de manga e agora vem mais uma. Suco de inhame, o inhame cru. Você vai pegar o inhame, tira a casca, tritura o liquidificador ele cru e ó, não é essa delícia, mas funciona bem, né? Funciona bem. Outra coisa que as pessoas precisam utilizar, própolis.
Leve o própolis, a própolis para sua vida. Todos os dias você pode colocar 20 gotas de própolis no teu suco de acerola, no teu suco de caju. Só evite suco de manga, essas frutas mais, né, complicadas, que aí você pode sentir mal. Mas eu gosto muito da manga pode, caju pode, acerola pode, limão e a laranja. Mas maracujá evitem, cajá, tamarino, não é legal, tá? Mas nessas que eu falei, 20 gotinhas de própolis, ou verde ou própolis comum, que você vai ver resultados maravilhosos, você se sente até mais tranquilo, você percebe que a tua imunidade fica melhor porque você vai demorar mais para ficar gripado. Atua muito bem em gripes e resfriados. Certo. Aqui também tem uma pergunta, da Indesa Artesanato. O meu pai me ensinou a fazer a infusão da flor do mamão para baixar a glicemia. Isso ajuda a baixar mesmo? Não, ainda estão se vendo estudos relacionados ao papaya, né? E as pessoas estão utilizando muito assim. Já falaram de muitas plantas para glicemia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma observação que eu faço. Não é porque o seu vizinho usou, porque alguém indicou para ele que realmente essa planta funciona. O que eu peço para vocês? Peguem o nome da espécie da planta, certo? E não o nome vulgar. Se você quiser procurar pelo nome vulgar, você coloca no Google acadêmico e não no Google comum. Vai no Google acadêmico e coloca folha do mamão. Mais interessante é que coloque mamão papaya, certo? Ou então você coloca, eu quero procurar sobre erva cidreira. Você vai colocar Melissa officinalis. Eu quero sobre a manga, Pérsia gratíssima. Então, a gente tem que colocar espécie. Por quê? Porque se a gente não colocar espécie, vai aparecer uma variedade de coisas, um monte de coisa. E como a gente está muito ansioso e quer ficar bom a qualquer custo, quer se curar dessa doença, a gente toma o que aparece. E aí a gente acaba tendo muito problema. E eu peço que evitem. Procurem um profissional, me procurem no direct, me busquem, que eu estou sempre respondendo tudo que me perguntam. Maravilha. Nós temos uma outra pergunta aqui, da Cris 3213. O chá de erva cidreira pode ser utilizado para a febre? Não, a erva cidreira ela não baixa a temperatura. O que atua, né, dando uma controlada na temperatura é o eucaliptus globulus, que são as folhas de eucalipto, tá? Ajuda muito. Então, você pode utilizar tanto o banho de eucalipto quanto o chá de eucalipto. Só que o chá você tem que tomar de forma bem moderada, pouquíssima concentração, porque você pode ter uma pressão, pode cair de vez a pressão e a temperatura também. Fora que é uma planta que ela torna-se tóxica com o uso excessivo. Certo. Aqui mais uma pergunta da Brisa da Mata, ponto pipa. Já ouvi que o inhame tinha que ser deixado de molho antes de tomar. Antes, sim, tem que deixar um pouquinho. Pelo menos uns 20 minutos, 20 a 30 minutos. Tá? E detalhe, se você nunca usou inhame, né, faça o teste antes na boca, passa no lábio, porque se você tiver alergia, né, a boca incha logo. E aí você já não vai ter problema em ingerir. Tá? Então aí já sabe que não vai poder tomar. Certo. Esse é um tizinho que a gente pensa. Tá ótimo, não, essa dica é maravilhosa aí. A Benigna Regina pergunta se essas dicas que a gente tem dado sobre o uso das plantas, se tem alguma restrição para quem está grávida. Sim, todo chá, eu sempre vou dizer que as gestantes, principalmente início, até o quarto, quinto mês, tem que tomar muito cuidado. Caso vocês não saibam, a camomila, ela induz o parto. Porque a camomila relaxa. Então, ela relaxa a musculatura do colo uterino. Então, relaxando, o bebê pode nascer antes do tempo. E muitas mães utilizam a camomila para se acalmar. Então, o que eu peço? Utilize a folha do alface, sem o talo, só pequenos pedaços, uma xícara de chá, e você pode tomar pela manhã, a pressão vai baixar, você vai ficar tranquilo, vai dormir bem, mas não é para tomar muitas vezes, só uma vez por dia, que aí você não vai ter nenhuma restrição, porque é uma planta alimentícia não convencional. Dentre as informações que circularam, acho que foi a Francisca Cardoso 88 aqui, né? Coloca que o boldo, né, virou o remédio natural mais utilizado.
Então, ela quer saber para que realmente serve o boldo, se ele é bom para os sintomas da Covid. Covid não tem nada a ver, tá, gente? Isso aí foi mais um fake. Isso aí perturbou muita gente. Eu recebi, eu acho que se fosse, talvez até por isso que minhas lives estão travando, que é de tanta pergunta do povo, tanto vídeo que me mandaram. Não tem nenhuma associação de boldo para Covid. Nada a ver. Então, o boldo, ele não é um anticoagulante, porque estavam utilizando o boldo como anticoagulante. O boldo não é anticoagulante. Ele é antiagregante plaquetário, é diferente. Ele melhora a circulação, mas ele não vai agir nos trombos, ele não vai evitar que você tenha trombose, que você comece as pontas dos dedos dos pés ficarem escuros, ele não vai evitar isso. Então, é mais uma fake. Boldo, para que serve? Vamos falar da espécie, que a gente utiliza muito, que é o boldo nacional, Plequtanthus barbatus. Serve para problemas hepáticos. Ajuda na esteatose, ajuda naquelas pessoas que comeram que não devia e passou mal, né? Aquela sensação de empachamento. E só se usa boldo em casos de extrema necessidade. Porque o boldo ele tem a mesma substância do AS, que é o ácido acetil salicílico. Usar o boldo fazendo uso de anticoagulante, você pode ter um grande sangramento unindo os dois. Tá? Então as pessoas usam boldo solto aí, não pode. Ah, olha só, a Alice M 73 pergunta: o açafrão é indicado para a imunidade? Tem contraindicação para quem é hipertenso? Não, o açafrão não altera a pressão, não tem isso na literatura. O açafrão ele ajuda, ele é um anti-inflamatório, antioxidante, né, que é a cúrcuma longa. Então você pode utilizar tanto como condimento, né, colocando temperatura, como você pode colocar, pulverizar o açafrão no suco, tranquilamente. A Ivana saiu, né, gente? Oh, meu Deus, ela deve estar agoniadinha. Então, pessoal, tá dando para todo mundo me ver? Tá tranquilo? Uma devolutiva aí, eu queria aproveitar e mandar um abraço, né, para minha amiga Josélia, para o Robson Júnior também, que está ligadinho aqui, meus amigos queridos demais. E vamos espalhar conhecimentos aí para todo mundo. Eu sei que a minha amiga Josélia tem feito um trabalho maravilhoso na unidade básica de saúde dela. Pronto! Que coisa estranha. Tá tudo bem? Todo mundo me ouve bem? Voltei? Tá, eu tô te vendo, tá ótimo. Acho que a internet tua aí oscilou. Ou então alguém te liga, aí Não, fica acho assim que eu mesmo. caí mesmo assim, ficou uma coisa estranha assim. Tava de repente conversando e... Pronto. Já está resolvido. Ainda temos o quê? Acho que uns 20 minutos ainda de fala. Tá Viu? bom. E aqui tem algumas perguntas. Eu vou aqui para as perguntas, tá? Tá. Cris Catatal pergunta: para que serve o alecrim? O alecrim é a planta que nos dá felicidade, né? É a planta que estabiliza o humor. Faça o chá do alecrim se você não for hipertenso. Faça o chá de alecrim, né? Logo de manhã cedo, assim. Acordou, tomou café, toma um chá de alecrim. E aí você vai ver que você vai ter um dia de muita felicidade, porque é uma planta que ela estabiliza o teu humor. Se você acordar zangado, você começa logo a ficar bem. Isso não é mito, isso é verdade. Ela é a planta do humor, é a Rosmarinus officinalis. É a planta que atua muito forte nas mulheres que estão no período da menopausa, porque estabiliza esse humor. TPM vai estabilizar o humor. A gente não vai querer sair batendo na cara de ninguém que está com TPM se tomar o chá de alecrim, né? O alecrim, ele aumenta a imunidade fortemente. É o chá que você pode utilizar todo dia de manhã, que vai atuar muito bem na tua imunidade, sendo que também é antioxidante, anti-inflamatório, é uma planta que dá foco nos estudos, certo? Se você associar o alecrim de manhã e o chá de melissa officinalis ao deitar, você tem, assim, vários dias de muita tranquilidade, vários dias em que você tem uma imunidade lá em cima, e se você estiver gripado, você não produz mais aquela secreção. Essa secreção fica sem produzir porque a melissa não deixa. E junto a isso, ela tira a tua ansiedade, a melissa, tá, gente?
tira a tua ansiedade, te faz dormir melhor e aí você também tem um sono tranquilo. Certo. Aqui as pessoas estão perguntando que ela é contraindicada para quem tem hipertensão e também estão perguntando qual o modo melhor de preparo do chá do alecrim. Bom, eu peço que comprem um sachêzinho, né? Se você não comprar o sachê, você pode comprar o pacote, né? E aí você pega uma colher de sopa do alecrim, da espécie Rosmarinus officinalis, tá, gente? Uma colher de sopa, 3 xícaras de chá de água. Aí você, nesse caso, como você comprou aquela planta rasurada, você vai ter que fazer o decocto. Ferver a planta com a água, tá? E aí dá uma fervura de no máximo 5 minutos, 8 minutos. E aí você espera um pouquinho, coa, não adoça e toma pela manhã. Esse mesmo chá você pode passar no couro cabeludo, que atua na queda de cabelo, fortalece, é tônico capilar. Então, resolve muito na queda de cabelo, principalmente quem usa muita tintura, né? Quem fica, passa muito, pega muito sol e o cabelo se desgasta. Então, assim, todos os tipos de cabelo, a alecrim atua muito bem, tanto na forma de óleo essencial, quanto na forma de chá. Certo. Aqui tem mais uma pergunta da Alicm73, qual o benefício do chá da folha de amora? A amora é uma planta hormonal. Ela atua também como diurética, muito boa para diurese. Ela é uma planta que faz você suar bastante, fazer muito xixi. É uma planta diurética. Ela atua também, que é a amora nigra, a amora miura. Ela vai atuar repondo os hormônios, né? As mulheres já estão chegando naquela fase da menopausa, já sentem aqueles fogachos. Logo no início é excelente utilizar a amora. Agora, quando você já está na menopausa, existe uma outra planta chamada Simicífuga racemosa. Essa planta, é esse nome mesmo, Simicífuga racemosa. É uma planta que nós farmacêuticos não podemos prescrever. Ela é prescrita pelo médico, mas você pode mandar manipular, converse com o seu médico, peça para ele prescrever e manipular. Mas caso não, ela vende em farmácias comuns, farmácias comerciais. Tá certo. Excelente para hormonal. Essa dica aí particularmente me interessa. Tem mais aqui uma pergunta, gostaria de saber o benefício do chá de mulungum. É a Josi Santos. Ah, o mulungu é uma planta que a gente tem que tomar cuidado em usar, porque é uma planta ansiolítica, né? Ela tira a ansiedade, mas é uma planta também que vai te dar muito sono. Ela é uma planta que ela atua também em casos leves de depressão, em casos leves de insônia, tá? Mas é uma planta que você pode utilizar. Agora, é só uma colherinha de chá do mulungu. Uma besteirinha assim, coisa em 3 xícaras de chá de água ou 2 xícaras de chá de água. Por quê? Porque é uma planta que ela também causa efeitos colaterais. Você pode ter uma queda brusca de pressão, né? Você pode ter o efeito adverso. Ao invés de dormir, ficar ligado, né? Passar muito mal, ficar suando muito, né? Ter uma diurese muito forte, e aí não vai ser bom. O que eu aconselho no lugar do mulungu é você utilizar a cava-cava, que também ajuda a dormir, mas é uma planta tóxica, usando muito tempo. E caso não queira, você pode utilizar a Melissa officinalis, que é a planta que eu indico para casos leves de insônia e ajuda também a acalmar o dia inteiro. Eu acredito que o nosso tempo está quase esgotando, né? É, Assim, eu queria só ter uma pergunta que é bem interessante, que eu já vi várias pessoas se fazendo, se utilizar as cápsulas também tem o mesmo efeito que as folhas, né? Aquelas folhas frescas ou sim. folhas secas. Qual a sua indicação melhor? Eu gosto que quando você está em casa, ainda mais nesse momento que a gente não está tendo uma vida tão ativa, deliciem-se com os chás. Os chás são terapêuticos. Então, você não adoça, mas você degusta, você sente a absorção do chá. E aí você, aos poucos, percebe a absorção dele no teu organismo e os efeitos colaterais são mínimos. Agora, no caso da cápsula, é mais prático. Nós temos as cápsulas de simicífuga, racemosa, que é hormonal. Nós temos de amora. Você pode pedir também para fazer as cápsulas de melissa, mas o chá, que é uma forma farmacêutica, fitoterápica, você pode utilizar. Eu acho que é bem mais viável, porque você sabe o que você está usando. Tá certo.
eu acredito que a gente tem aqui para as nossas considerações finais, né? Apesar do papo estar ótimo, eu nunca acho que aprendi tanto sobre plantas, nem colocando aqui no Google, né, gente? Eu tenho Que é que falar uma muito dica para melhor problemas aprender. respiratórios. Pois é, e que é bem melhor a gente aprender com a doutora Kaline. Então vamos lá para a dica dos Então, problemas respiratórios. pois é, a dica que eu dou para quem está com aquele cansaço, está com secreção, está gripado, você pode utilizar xarope de urucum, que você compra nas farmácias de manipulação, ou então o chá da melissa, que ajuda a não produzir o muco. Não, ele segura a produção do muco. E tem um xarope que vocês podem comprar, que tem para diabéticos e não diabéticos. Que ele vem com açúcar ou sem açúcar, que é o xarope de guaco, da espécie Micânia aglomerata. Você encontra nessas farmácias de bairro, nas farmácias também de rede, né? Em qualquer farmácia você encontra. Aí você, se for diabético, xarope de guaco sem açúcar. Se não tiver problema com açúcar, pode ser o xarope de guaco comum. Excelente expectora, melhora a respiração, é broncodilatador e você vai se sentir muito bem, vai passar esse momento de gripe terrível aí com muita saúde. Tá bom, né? A senhora tem mais alguma outra consideração a fazer? Como é que nós estamos no nosso tempo? Que eu não estou Não, acompanhando porque aqui. se eu Não começar, vai pode dar. ser que o Instagram expulse a gente. Mas eu queria dizer que usem os chás de forma terapêutica, tomem cuidado com esses fake news, com essas histórias que se passam em corrente pelo WhatsApp, pelo Telegram. Né? Ah, dizem que isso cura. Não façam isso, não repassem. Primeiro busquem de onde veio, se isso é verdade. Se for, você tiver a prova disso, aí você pode repassar. Porque existem coisas que não existem mais, que nem funcionam mais. Então, eu acho interessante que vocês utilizem os chás, usem de forma terapêutica, evitem usar um chá para qualquer coisa. Se quiser degustar, sempre tomem chá, ou pela manhã, ou às 17 horas, coloca um pouquinho de mel e degustem. Agora, para tratamento, não pode ter açúcar, não pode ter mel, né, não pode ter adoçante. E os chás funcionam, as plantas medicinais funcionam, os fitoterápicos, os óleos essenciais e as punks. A minha gratidão, né, à Secretaria de Direitos Humanos, a todos vocês, a você, Ivana, né, que A no dia do gente seu que aniversário está aí na agradece. ativa, né? Agradece e também gostaria de dar uma dica, de dizer que essa live, acho que acredito que vai estar disponível no seu perfil também, né? Sim, eu vou deixar, vou gravar. E também a gente vai pegar para deixar também no canal da Sede Pop, o DH Maranhão, no YouTube. E também nós vamos disponibilizar em podcast. E aí, quem não conseguiu anotar, né, pode ter uma nova chance de voltar a esse vídeo e pegar tudo direitinho. Certo? Isso. E a Muito gente grata, agradece aí a agradeça. presença de todo mundo, principalmente a da Kaline Bezerra, que ela é a coordenadora estadual do programa Farmácia Viva, Ortoterapeutas da Secretaria de Estado da Saúde, que é também um programa do Sistema Único de Saúde, né? Todo mundo tem direito. Exatamente. E como a gente diz, nós da fitoterapia, viva o SUS, né? Porque as práticas integrativas faz parte do SUS, as plantas medicinais faz parte do SUS. Então, meu agradecimento a todos vocês, ao governo do Estado, à Secretaria de Estado da Saúde, e me orgulho muito em coordenar um programa, né, que está crescendo muito em todo o Maranhão e fora do Maranhão, e a minha gratidão é para sempre. Obrigada mesmo de coração. Obrigada também. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Muito obrigada, doutora Kaline. Eu que agradeço.